Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Eu sou Fabiana e vou ler agora para vocês o Novo Testamento da Bíblia Sagrada Pentecostal. É Mateus 17, vou fazer a leitura, capítulo 1 ao 27. Fala da transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João e seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribais que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Aí, a partir do capítulo 14 de Mateus, ou do versículo 14 de Mateus, fala a cura de um lunático. Aí no versículo 14 de Mateus 17 diz: E quando chegaram à multidão, aproximaram-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o até teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até aqui, quando vós sofrerei, trazei-mo aqui. E respondendo Jesus e o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-los? E Jesus disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caixa de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se-lhes na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem
será entregue nas mãos dos homens. E matá-lo-ão, e o terceiro dia ressuscitará, e eles se entristecerão muito. Aí do versículo 24 de Mateus 17, já diz outro trecho sobre Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam. Desculpa, gente. Cobravam os diagramas e disseram: O vosso mestre não paga as diagramas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão, de que cobraram os reis da terra os tributos e os impostos, dos seus filhos e dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios, disse-lhe Jesus. Logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subiu e abre-lhe a boca. Encontraram uma estáter, tomam e dá-o para mim e por ti. Encontrarás uma estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém. Quem está assistindo aqui o canal no YouTube ou Instagram, para vocês me ajudar para que venham mais vídeos, segue a página e dá uma curtida e curte. Amém?